Boa noite e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está aqui participando conosco nessa sexta edição da Conard. E hoje nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso aqui, empodere-se e arrase nos estudos e na carreira. Mas, afinal de contas, o que é que você vai aprender? Você terá uma oportunidade única de aprender, assim poderá para arrasar nos estudos e na carreira. E você vai também aprender sobre os avanços no campo da inteligência e do potencial humano. E finalmente você vai assumir o controle do desenvolvimento e da sua evolução. E especificamente, o que nós vamos tratar aqui? Nós vamos falar sobre os 9 tipos de inteligências múltiplas. Vamos falar sobre os 7 passos do processo evolutivo do autoconhecimento e do empoderamento. E vamos falar dos 9 ciclos de vida, ou também chamados como setênios da biografia humana. Eu sou o Thiago Caetano, está aí na tela o meu telefone. Eu tenho uma missão de ajudar você a se conhecer melhor, a ficar também contente com quem você é e a partir daí desenvolver novos objetivos realizáveis e futuros desejáveis. Eu sou mestre em educação, com foco em inteligências múltiplas e pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia antroposófica que vem da antroposofia. Nós vamos explicar mais sobre isso daqui a pouco. Prazer, viu? E começando então o nosso conteúdo aqui, esse aqui é o Howard Gardner. Então o Howard Gardner, ele é o pesquisador neuropsicólogo dos Estados Unidos, que é o pai da teoria das inteligências múltiplas, ou IM somente. Ela é uma crítica à psicologia que afirmava na época que existia uma única inteligência, que era somente medida por testes de QI ou testes similares. Ela redefiniu, então, o conceito do que é inteligência, como um potencial biopsicológico para processar informações de determinadas maneiras que pode ser ativado num cenário cultural para solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados em uma cultura. Então, é quase que usar a inteligência com criatividade. Além disso, se a gente for pensar, o próprio Gardner dá esse exemplo, é como se nós tivéssemos um potencial computacional, ou seja, imagine a sua mente, seu cérebro, dividido em vários computadores, e cada computador vai ser responsável por uma área, por uma habilidade específica. E aí todos esses computadores trabalham em conjunto. Além disso, o Howard Gardner afirma que todos nós, seres humanos, temos essas diferentes capacidades intelectuais, chamadas inteligências múltiplas. Diversos pesquisadores e inclusive equipes escolares também trabalharam para criar formas de avaliar e de fomentar o desenvolvimento dessas inteligências. Então, vamos listar aqui algumas dessas inteligências. Então, tem a linguística, que é a inteligência que está ligada à capacidade de usar a língua, de se comunicar para atingir certos objetivos, para ter uma sensibilidade para a fala, para a escrita, para a habilidade de aprender idiomas, muito utilizada aí, principalmente pelas pessoas que trabalham na área de línguas, para escritores, por exemplo, poetas, que o Gardner até considera que é o ápice da inteligência linguística são os poetas. O lógico-matemático, que aí é a inteligência lógica matemática, ela está ligada a essas pessoas que trabalham com lógica, física, matemática e por aí vai. E a capacidade de analisar problemas com lógica, realizar operações matemáticas, investigar questões cientificamente. Inclusive, tem muita gente que tem essas duas principais inteligências, vamos dizer assim, essas habilidades, como sendo uma única inteligência principal que o ser humano tem e desconsidera o resto. E é aí que a gente entra na teoria do Gardner com força, que ele fala que nós temos muitas outras inteligências e algumas que inclusive ainda nem conseguimos transformar em inteligência artificial. Então tem a inteligência musical, que é a habilidade de atuação, composição, apreciação da música, de seus padrões, que aí também a gente tem os maestros de orquestras de música, os compositores, grandes compositores da nossa história. Tem a inteligência também corporal sinestésica, que está ligada ao nosso corpo, às habilidades. Então eu pus a foto de uma criancinha subindo na parede de escalada, e a gente tem essas habilidades corporais do potencial de usar o corpo para resolver problemas, para produzir algo também. Então um mecânico, por exemplo, ele também trabalha com essa parte corporal sinestésica, tá? Temos a inteligência espacial, que é o potencial de reconhecer e manipular os padrões do espaço em áreas confinadas. Por exemplo, para um cartógrafo, para um engenheiro, para um arquiteto, para um designer, para um navegador, essa inteligência espacial é muito importante. E aí a gente entra nas outras duas inteligências que são pessoais. A interpessoal é entre pessoas, capacidade que a gente tem de entender as nossas interações, as motivações e desejos do próximo e com o próximo e trabalhar de modo eficiente com terceiros, ou seja, em equipe. A inteligência intrapessoal é a capacidade que a gente tem de conhecer, de ter um modelo definido, individual, de trabalho eficiente, de uso das nossas informações para regular a nossa vida, dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então acaba que aqui o pessoal chama muito também de inteligência emocional.
porém é outra linha que trabalha essa nomenclatura. O Howard Gardner, então, depois de 20 anos, veio com uma novidade que é a inteligência naturalista, que antes estava dentro da matemática. É a capacidade de fazer distinções no mundo da natureza, entre espécies, seres, objetos do mundo, até mesmo pessoas, né, animais, categorizá-los, agrupá-los, reorganizá-los. Então, essas são as principais. Mas aí tem uma nona inteligência que o Gardner fica meio em cima do muro, e daqui a pouco eu vou explicar melhor por que eu entro no detalhe com ela, porque se fosse por Gardner, a gente nem consideraria essa inteligência existencial, que seria uma parte de uma inteligência espiritual. Tá? O Gardner ele fala que qualquer entrada da ciência no mundo espiritual ela é muito arriscada, porque muito não se consegue provar. Né? Então, ele traz essa inteligência existencial como uma parte aí, que seria a capacidade que a gente tem de se situar em relação aos limites extremos do cosmos, do universo, a elementos da condição humana, aquelas dúvidas que a gente sempre tem, né, de onde viemos, para onde vamos, quem que somos, mas essas coisas da condição humana, de experiências profundas que envolvem preocupações transcendentais, experiências transcendentais. Bom, aí eu entro com essa inteligência existencial, baseada no meu trabalho de mestrado, trazendo para vocês o Rudolf Steiner. O Rudolf Steiner, ele é o pesquisador e filósofo pai da antroposofia, que é uma filosofia sobre o conhecimento humano, uma ciência sobre o conhecimento humano. E é muito importante, porque veja só, logo de cara, vocês vão ver que tem algumas coisas diferentes, né, no modo de ver do Steiner. Então, digamos assim, que eu vejo hoje as inteligências múltiplas com um óculos que me possibilita ver além, né, na perspectiva aqui da antroposofia. Então, a primeira novidade é que ele considera a trimembração do ser humano, que a gente traz aí neurociências, psicologia e antroposofia, que seria o sistema neurosensorial do nosso pensar, que é o sistema nervoso central, e os sentidos que temos por todo o corpo. Então, está diretamente ligado às inteligências múltiplas. O sistema rítmico circulatório, que é esse sistema que a gente respira, o sistema circulatório, o sangue por todo o corpo, né, oxigênio por todo o corpo, mas está concentrado no tórax aqui. E temos o sistema metabólico motor, que aí é um sistema digestivo, que faz a gente movimentar glândulas, membros, músculos, ossos também por todo o corpo, mas está concentrado aqui no abdômen, no fígado principalmente. Né? Esses sistemas eles estão ligados também a uma parte psicológica, que é o pensar, depois o sentir, e o nosso querer, que é lá embaixo. Né? A nossa volição, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente executa no mundo. E depois temos também os 12 sentidos, que também são ligados à neurociência, à antroposofia e também muito à educação. Os sentidos básicos inferiores são o tato, o sentido vital, que é o que mantém o bem-estar vital no nosso corpo todo, o movimento e o equilíbrio. Depois os sentidos intermediários ou anímicos, nós temos o olfato, paladar, visão, o sentido térmico, de sentir temperaturas, ou de calor, poderia chamar. Os sentidos superiores, que são da audição, da palavra, do pensamento e do eu. Então existe um sentido de eu que está ligado ao nosso eu espiritual. Então nós vamos pensar a partir de agora que a inteligência, as inteligências múltiplas, elas não estão só no nosso corpo físico. Ela também está em ligação com nossos corpos, nossos estados anímicos e também no nosso estado, nosso corpo espiritual. Esses sentidos guardam relação íntima com o nosso desenvolvimento, desde a primeira infância, e consequentemente com o desenvolvimento das inteligências múltiplas. Inclusive, eles nos auxiliam a compreender déficits, transtornos e dificuldades educacionais e de aprendizagem. Além disso, vou trazer também para vocês os ciclos de vida, que aí aqui nós vamos ter uma coisa bem legal. Sobre como desenvolver inteligências múltiplas, eu vou deixar para falar lá no final depois para vocês, como um presente para quem ficar até no final. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão entender o porquê disso. Agora, presta atenção, nós temos ciclos de vida, também chamados setênios. A gente poderia verificar aqui, ó, que a gente tem desde o nascer físico, 0 anos, até 7 anos de idade, até os 14, depois até os 21, 28, 35, 42, 49, 56 e 63. A gente teria uma escala básica aqui de idade. Pode ser que a pessoa vai viver mais de 63? Pode, às vezes isso estica um pouco, tá? Basicamente, o que é interessante a gente prestar atenção aqui, ó, até os 7 anos, o serzinho ali ele está se desenvolvendo com a família, depois ele vai se desenvolver na escola, com os amigos, depois com os amigos, com as tribos, né, na adolescência, e depois ele vai passar a buscar o seu lugar no mundo. Então a gente passa a buscar o nosso lugar no mundo, a nossa conquista desse lugar no mundo, do nosso emprego, do nosso trabalho, né? A gente quer viver no mundo e depois a gente passa a questionar esse mundo e organizar esse mundo do jeito que a gente quer. Então nessa fase, entre 21
a 28, depois de 28 a 35, a gente tem uma crise de talentos, que a gente chama, aí próximo aos 28 anos, que é uma crise justamente nessa parte de propósito, de trabalho, de carreira, onde a gente realmente vai definindo o que a gente quer como propósito de trabalho para a nossa vida. É muito legal a gente ter consciência disso, né? Então a gente conquista e consolida o nosso lugar no mundo, o nosso lugar na família, o nosso lugar no emprego, no trabalho, e vamos seguindo. E aí a gente passa a questionar a nós mesmos, né, até os 42 anos. E aí a gente tem uma crise de autenticidade. Muitas vezes corre-se o risco da gente ter uma síndrome de impostor, achar que a gente não é aquilo que a gente está dizendo que é. Mas é aqui que é muito legal. Pode ser uma nova alçada de voos para crescimento, tanto na vida pessoal quanto profissional. Depois, a gente faz o que é a essência, porque nessa crise de autenticidade, então a gente descobre quem a gente realmente é. E a gente tem as nossas próprias propostas. E aí a gente passa a desenvolver a nossa alma imaginativa, depois inspirativa, e depois a nossa alma intuitiva até o próximo setembro. Então eu tenho as minhas respostas, depois eu tenho novos valores e eu tenho uma nova missão de vida. E aí a gente vive fazendo a nossa essência, depois o que é necessário, e aí depois por fim a gente se importa talvez mais com fazer o bem. O grande lance aqui é que muitas vezes, apesar dessas idades, a gente tem possibilidades de andar alguns degraus desse mais rapidamente na nossa vida e evoluir esse ciclo mais rápido. Porque a gente tem aqui um ciclo de vitalidade e falta de vitalidade. Então, se a gente for ver, é complicado, porque a gente começa com pouca vitalidade, depois tem muita, depois vai diminuindo. E aí a gente tem que tomar cuidado para que não deixe as coisas boas só para quando a gente estiver sem vitalidade, não é? Se a gente for passar para mais detalhes aqui, a gente poderia entender, né, de outras formas também esse amadurecimento, como uma fase de amadurecimento físico nos 3 primeiros setênios, até 21 anos, depois amadurecimento psíquico, emocional, até os 42, e depois de amadurecimento espiritual e sabedoria até os 63. Eu vou trazer para vocês aqui isso de uma outra forma também. Percebam só. Na maturação física, a gente na infância, a gente consegue perceber o nosso eu. Depois dos 7 aos 14, a gente começa a modelar, a gente começa a copiar de outras pessoas, a gente começa a nos formar a nossa identidade. Aí a gente tem a nossa realização da nossa identidade através da socialização. Socialização também até os 21 anos, né? É uma fase de muito aprendizado. Aí depois, nos outros 3 setênios, nós temos aí um trabalho dos nossos impulsos e emoções, um trabalho depois mais racional, de racionalização, e depois de conscientização também de limites, que começam a surgir até mesmo com a idade, talvez, né? E é uma idade, são 3 idades aqui, setênios de muita luta e de amadurecimento psicológico e emocional. Depois, na maturação espiritual, a gente começa a trabalhar o nosso altruísmo, né, uma visão global, a ética e também o nosso conhecimento, o nosso know-how, a nossa própria sabedoria, e aí a gente começa a transbordar isso para os outros, né? E a mística, que aí é uma volta nesse caminho todo, ou uma transcendência também. E é uma época de muito desenvolvimento de sabedoria. Só que aí é legal, porque a gente vai perceber que é possível, né, através da teoria do processo evolutivo, que foi desenvolvida, né, por José Roberto Marx, baseado em Dilthey, é possível a gente acelerar um pouco esse processo. E aí a gente consegue ter essa maturação, usufruir do nosso know-how, da nossa sabedoria, antes um pouco até, tá? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, a partir da pirâmide do processo evolutivo, como que isso se dá na prática. A gente vai fazendo algumas reflexões rápidas aqui. Então, primeiramente, a gente tem sempre a busca por um local seguro, né? Geralmente a nossa casa, o nosso lar e a nossa família, né? É um local psicogeográfico que a gente tem, que muitas vezes é chamado por nós de porto seguro aí. E aí a gente começa a subir então esses degraus, esses passos que eu chamo, né, os 7 passos aí da nossa evolução. Então a gente trabalha primeiro o ambiente, que são limites e oportunidades. A gente começa a pensar onde que eu estou, quando que é, né, o meu momento de vida, como que eu estou. Eu vou fazer uma análise inicial de onde que eu estou, né, o ponto inicial aqui para eu começar a evoluir desse momento, né? Depois a gente começa a trabalhar os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas reações. Por exemplo, o que eu faço no contexto específico, o que eu faço com as minhas informações iniciais, o que eu faço com o meu comportamento dentro de um contexto específico, como que eu ajo com isso tudo. Então vocês vão ver que é uma parte bastante consciente e racional, mas também bastante irracional às vezes. É uma coisa que a gente trabalha como se fosse muito na reação, muitas vezes. A gente escolhe as coisas na vida, mas não tanto por iniciativa nossa, mais por reação, talvez. Depois a gente vai passar para um nível de capacidades e habilidades, de direção estratégica, de como que eu faço as coisas. De como que eu faço as coisas na minha vida, como que eu desenvolvo as minhas capacidades, quais capacidades que eu tenho, quais que eu devo melhorar, quais habilidades, né? E aí eu vou
crescendo isso, vou melhorando isso. Automaticamente, depois a gente vai entender que se a gente está desenvolvendo as nossas inteligências múltiplas, a gente também está traçando esse mesmo caminho aqui. Aí a gente vai para crenças e valores. Em crenças e valores, nós temos o porquê. São os meus valores, os meus critérios, os meus princípios, generalizações que eu faço sobre o mundo, sobre as pessoas, né? O que eu rotulo, o que eu justifico, tudo aquilo que eu julgo como bom, como errado, como certo, né? E aí vai. O que também é importante para minha verdade, né? No que eu acredito realmente. E é muito importante a gente não se apegar a crenças negativas, que às vezes foram consolidadas, criadas lá na nossa infância. É muito importante que a gente desenvolva isso de uma forma bem positiva, para a gente criar crenças positivas que ajudem a gente a construir o nosso caminho. E aí aqui tem um ponto de transformação que ocorre nesses níveis, né? De inconsciente e consciente. Aí tem uma troca começa a ficar mais fluida, a gente consegue acessar mais recursos dentro de nós mesmos. E aí descendo agora, a gente pode observar que então a gente começa a trabalhar identidade. O que é a identidade? É como eu me identifico, né? É engraçado isso. Como é que você se apresenta para as pessoas? Como que você se nomeia quando você se apresenta? Você fala o seu cargo, o que você faz na sua profissão? Ou você fala de coisas pessoais, né, de habilidades, ou de gostos, ou de jeitos que você tem de ser? Geralmente a gente fala mais da parte pessoal, né? Ou então da parte profissional, muito mais. A gente, às vezes apresenta com uma carteirada, com um currículo, né? É importante, gente, a gente ver aqui que tipo de pessoa que eu sou, qual que é a minha missão no mundo, qual que é a minha missão na vida, né? Qual que é o meu papel aqui nesse mundo, o meu propósito. E a gente começa a trabalhar um pouco mais disso. Então olha, o que é essa identidade que a gente guarda com o nosso próprio corpo, né? Conosco mesmo. Será que a gente é só esse corpo físico? Será que a gente é só essa inteligência física que a gente tem? Eu creio que não. Eu levo vocês a refletir e pensar comigo. O que mais tem além de tudo isso, né? Próximo degrau, que é a filiação ao grupo ao qual eu pertenço. E aí, ali, eu, né, mesmo com essa dificuldade de eu não sendo eu, mas eu faço parte de uma família. E aí, então, eu meio que tenho ali um grupo de pessoas que depende de mim. Então, com quem que eu ando? Então, por muito tempo, às vezes, a gente ouve algumas pessoas já falando, né? Que com quem é muito mais importante do que o que. Realmente o que está mais para baixo aqui na pirâmide, de níveis neurológicos, de processo evolutivo. Então é mais importante com quem que a gente está fazendo essas coisas. Então a gente vai falar, né, de quantas pessoas com quem eu convivo, com quem eu me relaciono, quais áreas da vida, né, aos grupos que eu pertenço e por aí vai. E aí a gente vai para um próximo nível, que é o legado. Então é uma visão de propósito, de espiritualidade, de quem mais nós somos verdadeiramente, de desenvolvimento espiritual, é uma fase mais de realização em relação a nós mesmos, ao universo, ao que existe dentro e fora de mim, uma integração corpo, emoção, alma e espírito. Olha lá a trimembração do ser humano. Olha o sentir, o querer, o agir, né? O sentir, o pensar, tudo aqui misturado. Então a gente começa a ver essas integrações, né? E aí a gente percebe a existência em nós, então, de um pensamento sistêmico aqui. Um ser humano que a gente consegue agora ser um todo. Um ser humano multi-inteligente, multidesenvolvido, nas mais diversas áreas. A gente tem um senso, um senso de significado e de vida muito mais intenso. E isso se consolida muito com o nosso acesso à nossa parte inconsciente, né? Com o nosso subconsciente, como algumas pessoas chamam, né? Que acaba ligando tudo isso. Aí assim, é muito importante a gente lembrar que são degraus, que essa pirâmide a gente tem que construir bem construído cada degrau desse, para quando a gente chegar aqui em cima, nós estarmos bem estruturados, em harmonia, em equilíbrio. Senão, a gente fica tendo que voltar nos degraus lá embaixo para completar mais alguma coisa. Eu sei que muitas vezes isso acontece com a gente, mas o quanto antes a gente resolver isso conosco mesmo, nas nossas vidas, melhor. Na nossa profissão também. E aí, às vezes, você está se perguntando, Thiago, mas, nossa, que tanto de teoria, que tanto de coisa, para que isso tudo? Né? Como que isso se desenvolve na nossa vida? Como nos estudos, como na carreira, que nem você falou. Ora, muito fácil. Quando você está desenvolvendo isso tudo também, você também está desenvolvendo a sua vida, a sua parte de estudante, a sua parte de carreira, porque você viu aqui, ó, os grupos aos quais você pertence. Você viu aqui como que você desenvolve sentido e propósito na sua vida. Busca por uma missão de vida que está atrelada ao seu trabalho. Nada mais é também do que aquelas etapas dos setênios. Por quê?
uma criança, depois um jovem, adolescente, quando ele está estudando, que ele tem que escolher uma carreira, e até mesmo às vezes a gente depois de velho resolve trocar de carreira, lá nas crises dos 40 e tanto, que a gente vê que realmente é o que a gente quer, é alguma outra coisa, não tem problema. A gente está consciente de que isso é natural nosso, do ser humano. São as fases de vida, são os ciclos que a gente tem. Às vezes é preciso fechar um ciclo anterior e passar para o próximo. Né? E aqui, muito importante a gente pensar, pessoal, que tudo isso que a gente está falando aqui é embasamento para a nossa vida inteira. A gente falou aqui mais da parte de arrasar nos estudos e na profissão, na carreira, mas por quê? Porque você vai construindo de forma sólida quem você é, a sua identidade, quem você é, o seu eu, de forma bem sólida. E aí você consegue, dessa forma, ter mais segurança nas suas escolhas, nas suas decisões, né? No que você realmente tem vocação, o que você realmente quer fazer na vida, quem você realmente quer ser, que depois a gente chega num nível que poucas pessoas chegaram enquanto aqui na Terra, de uma transcendência, de um ser até mesmo considerado um ser iluminado. Né? E aí, então, vamos juntar esses pontos todos, né? Como desenvolver as nossas inteligências múltiplas. Então, eu falei para vocês que tinha um segredinho aqui no final, um presente. São atividades que ajudam a desenvolver as IM em qualquer ciclo da vida, em qualquer etapa da pirâmide que você tiver. Esse é um material que eu traduzi e adaptei do Jeff Tunkin. Se a gente for observar, existem várias inteligências, né? E aí a gente tem várias atividades. Isso aqui são atividades trabalhadas nas escolas Waldorf, escolas da antroposofia. E são atividades que ajudam a desenvolver em menor ou maior grau, de acordo com o número desses diamantinhos roxos que você vê aí, em quantas fases que a gente vai desenvolvendo em cada inteligência com cada atividade. Então é muito legal, por exemplo, aqui, ó, língua estrangeira. Você vai, né, com a linguística, você vai ter um aprimoramento das habilidades de vocabulário através de constante estimulação, trabalhando, estudando língua estrangeira, estando no exterior fazendo aí um intercâmbio, né? Aí, mas, nossa, ginástica e jogos em movimento para linguística, isso não está errado, não? Gente, não está. Veja só, ligações entre desenvolvimento do movimento e da articulação da fala. Vocês nem imaginam o quanto que isso é importante também, tá? Olha só, música. A inteligência musical, quando você desenvolve a inteligência musical, você também está desenvolvendo a linguística junto. Então é muito legal, né? A gente pode perceber que tem diversas atividades dentro da euritmia, que é uma dança meio que poesia, né? Quase encenando. A gente poderia trazer aqui quase que um teatro também. Tem ginástica, jogos, esportes, movimento. Nós temos trabalhos manuais, por exemplo, lógico, matemática. Quando que você pensa que com um trabalho manual, como por exemplo, crochê, um tricô, pode levar o sucesso na matemática a partir de requerer processos limpos e organizados da nossa mente? Olha que maravilha isso, né? Quanto que você imagina que a notação musical requer conhecimento de matemática básica, contagem interna, e toda a música depende da matemática. Então, a gente, logicamente, está desenvolvendo a matemática também, por meio da música, e por aí vai. Ó, artes práticas, jardinagem, ó, meditação, movimentos rítmicos, a gente tem muita coisa. Carpintaria e marcenaria, né, desde vocabulário técnico, medir, nivelar, calcular, fazer formas geométricas, né, movimentos rítmicos, e aí a gente vai vendo o desenvolvimento de cada inteligência dentro de cada uma dessas atividades. Ó, vou subir aí para vocês verem. Ó, na corporal sinestésica, continua as mesmas atividades, desenvolvem todas as inteligências, e não importa se você está na idade escolar ou se você está mais velho, né? Quantos de nós não lembram de uma vozinha fazendo um tricô ou crochê? E pode ter certeza que ela viveu bem, né, com a memória boa até o fim da vida. Por quê? Porque ela manteve ativa todas as inteligências dela. Por exemplo, intrapessoal, trabalhando a nossa consciência através da música, né, de ouvir a nós mesmos, ouvir o outro. Tem diversas coisas que a gente vai desenvolvendo, né? A naturalista, de a gente ter contatos ao ar livre, ter uso de materiais naturais no nosso dia a dia, não viver só de sintético, né? Então eu convido vocês a analisar mais a fundo depois tudo isso daqui. Eu vou deixar aí o meu material também para vocês. E aí você pode entrar em contato comigo para saber mais informações sobre isso tudo, como usar isso tudo, lá no meu direct no Instagram, ou vai no meu WhatsApp, ou vai lá no meu site, no meu e-mail, qualquer um desses contatos, e eu passo esse material para você e a gente conversa mais. E quem quiser saber mais também sobre esses 7 passos para empoderar-se, eu indico aqui a leitura do meu livro. O meu livro aqui, ó, 7 passos para empoderar-se. Você pode comprar esse livro aqui na Amazon. Ele tem lá a cópia física para você ler. E é legal porque você vai encontrar aqui diversas atividades para você estar resolvendo aí. Tem lá na Amazon, tem no Kindle também,
a versão digital do meu livro aí. É bom que você vai ficar conhecendo um pouquinho mais de mim, do meu trabalho, e também vai poder ter essa experiência de passar todos esses 7 passos que estão aí na pirâmide, tá ok? Meu e-mail thiagoarqueiro@gmail.com, meu site www.thiagoarqueiro.com.br, meu Instagram é Thiago Arqueiro também, e está aí meu telefone, WhatsApp 34 99636 2280. É isso aí, pessoal, nosso tempo esgotou, que pena, vamos ficar com saudades, então entre em contato aí comigo, um grande abraço, até a próxima.